o evento online. Vamos dar início aí, né? Estamos oficialmente online. Quero aqui, em nome do Sebrae, agradecer a cada um de vocês aí que está participando desse evento conosco. Essa iniciativa, mais uma iniciativa, né, do Sebrae, em parceria com o Circuito Vilas de Fazendas. E vou passar aí a palavra para a Sidneia, e aí logo na sequência a gente faz aí a apresentação da Marina, nossa palestrante, né, e dando andamento no evento. Boa tarde a todos. Hoje teremos a palestra, né, com a Marina Moura, o tema, né, sobre como construir e monitorar uma estratégia de marketing para alavancar o seu negócio. Essa iniciativa, como o Aristides comentou, é uma parceria do Circuito Vilas e Fazendas e o Sebrae, né, mais um evento que estamos realizando. Fizemos já 3 webinários e hoje trazemos essa importante palestra. O Circuito Vilas e Fazendas é uma instância de governança regional que hoje congrega 12 municípios, né, e tem como objetivo o desenvolvimento turístico regional. E essa palestra de hoje é uma demanda, né, que identificamos através de pesquisas realizadas e nos 3 webinários, né. Então, os segmentos participantes, através dessa pesquisa, foi uma das maiores necessidades sobre o marketing digital. Nós sabemos, né, que é uma importante ferramenta o marketing digital, e se ela bem utilizada, ela traz grandes resultados para o nosso negócio, né. Então, agradecer muito mesmo a Marina, né, por estar aqui conosco, agradecer ao Luiz e ao Aristides por essa parceria, agradecer, né, aos nossos municípios associados, porque contribuíram muito para que essa ação acontecesse, os 12 municípios, e aproveitar mesmo esse momento, essa oportunidade de mais conhecimento e de utilização, né? A gente sabe que nesse momento o marketing digital ele tem um destaque, né? O nosso negócio nesse momento precisa muito disso. Então, deixo a palavra para a Marina para que ela se apresente e traga para nós mais essa oportunidade de aprendizado. Só antes de passar para a Marina, né, o Luiz, que resolveu fazer algumas considerações e dar algumas orientações gerais aqui também para o pessoal. A Marina vai falar para a gente então, um pouco sobre o marketing digital, mas vocês não têm acesso à câmera, mas todos têm acesso ao chat, né, dúvidas, perguntas, vocês podem usar, né, do chat a qualquer momento para manifestar aí, né, opiniões, fazer pergunta. E aí, à medida que formos recebendo, né, essas perguntas aí no chat, a gente vai repassando para a Marina. Né? Luiz. Pessoal, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Ô, Letícia, desliga seu celular da Noel. Isso. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Agradeço a presença de cada um de vocês com um tema tão importante quanto, né? Principalmente nesse momento aí que muitos dos nossos negócios estão fechados aí pelos decretos municipais. A gente vê que o processo de trabalhar na questão das mídias digitais, através das ferramentas de marketing digital, são tão importantes nesse momento para as nossas empresas. Então, vou passar a palavra para a Marina. Antes de mais nada, agradeço e esperamos que possamos ter uma boa palestra aí com ela agora. Ei, gente, boa tarde. Todo mundo me ouvindo aqui? Vocês 3? Boa tarde, pessoas que estão conosco aqui. Por favor, mandem perguntas, viu, gente? Pode ir mandando perguntas. Aí o Aristides, a Sidneia e o Luiz vão me interrompendo durante a palestra, não tem problema, para que as dúvidas sejam sanadas e que a gente consiga fazer algo mais próximo, apesar da gente estar distante, tá bom? Então, meu nome é Marina, como todo mundo já falou, eu sou consultora de marketing aqui na Regional Centro, mas hoje o nosso assunto, ele é muito mais do que simplesmente digital. Por quê? A gente sabe que a gente está vivendo uma crise, né? E esses dois desenhos, esses 2 ideogramas aí, são a representação da palavra crise em chinês. Isso significa que o mesmo ideograma, ele pode representar, né, que a palavra crise ela é a junção do ideograma que é risco, que significa risco, e do ideograma que significa ou tudo ou nada, que é o momento de mudança. E se a gente está falando de momento de mudança, a gente está falando de uma oportunidade. E apesar de todos os perigos, né, todos os prejuízos, todas as dificuldades que a gente sabe que todos os empreendedores podem ter enfrentado nesse momento e estão enfrentando,
o marketing digital pode ser encarado e visto como uma grande oportunidade. Mas é preciso que a gente entenda um pouquinho mais sobre o que é esse marketing digital. Primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que não é magia. Tem gente que acha que vai colocar a empresa lá na internet, né? Vai lançar um site e que amanhã já está vendendo 70 mil reais. E isso, infelizmente, não é verdade. Se fosse verdade, estava todo mundo como empresa aí, né? Lucrando milhões, milhões e milhões. Então, é tecnologia. E como toda tecnologia, a gente precisa entender as funcionalidades, as possibilidades e também as estratégias por trás dessa tecnologia. A segunda coisa é que não é pão. Ou seja, não é pão, não tem uma receita pronta e não tem um tempo certo de forno. O que funciona para um empreendedor, para uma empresa, pode não funcionar da mesma forma, do mesmo jeito, para outro empreendedor e para outra empresa. Então, cada empresa tem que encontrar a sua forma de agir, né, de construir a sua presença digital e de obter sucesso. Então, não tem uma receita pronta, não tem como chegar aqui e falar assim, Marina, mas o que eu faço? O que vai dar certo? Exatamente o que vai dar certo, como 2 e 2 são 4, essa resposta não existe, porque o marketing, ele é um processo social. Então, ele depende do seu negócio, do seu cliente, das pessoas que trabalham para você, do seu produto. Então, não tem uma receita pronta, mas é um pão que pode crescer muito, né? Pode dar muito certo e pode ficar muito gostoso se bem feito e se bem utilizado. E a terceira coisa é que não é só rede social. As redes sociais, que são nossas queridinhas, né, que estão presentes aí no nosso dia a dia, elas são só uma parte de toda uma estratégia digital, né, que a gente usa como termo guarda-chuva, o marketing digital, e que fazem parte de toda uma estratégia de marketing. Então, antes da gente falar de marketing digital, a gente precisa entender quais são as estratégias de marketing como um todo da nossa empresa. E marketing, ele é o estudo do mercado, é entender como que o nosso cliente, como que o consumidor, ele espera e o que ele espera e pretende através dos nossos produtos e serviços. Então, a gente precisa estar atento ao marketing da nossa empresa, criar estratégias tanto digitais quanto físicas, né? Ainda mais nesse momento, a gente sabe que a gente pode trabalhar nos dois canais. Não é que o físico ele vai ser para sempre abolido, agora a gente vai ficar só no digital. Não, a gente tem mais possibilidades e também mais trabalho, mas a gente vai conseguir fazer tudo. Então, as redes sociais são só uma parte de todo esse contexto. Então, o marketing digital, gente, ele é um termo para explicar todas as atividades que uma empresa exerce, né? Uma empresa, uma pessoa exerce online, né? Com o objetivo de atrair negócios, fechar vendas, criar relacionamento com seus clientes e fortalecer a identidade da nossa marca. E como tudo no marketing, a gente precisa de uma estratégia. Por isso que hoje eu trouxe aqui 8 passos para a gente tentar construir uma estratégia não só de marketing digital, mas também de marketing, para que a gente possa aplicar essas estratégias no ambiente online. Então, vamos falar aqui de 8 passos, ok? E aí, gente, pode me interrompendo, viu, Sidneia? Sua carinha que eu estou vendo aí, vai fazendo assim para mim que eu vou entendendo se está tudo compreensível. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, encarar a realidade, gente. Não dá para a gente ficar sem encarar a realidade, porque em 5 meses o mundo mudou completamente. E ele não vai voltar a ser exatamente como ele era antes. Eu não estou falando que o físico, né, as lojas físicas não vão mais vender, eu não estou falando que a gente não vai ter mais eventos, não é isso que eu estou falando. Mas, com o isolamento, com a necessidade, né, com o controle do contágio, com o isolamento social, o comportamento humano foi alterado de uma vez por todas. A gente começou nesse isolamento pensando que ia durar 1 mês. Passou para 2, 3, a gente já está em 5. Vai saber quando é que essa vacina realmente vai sair e que vai ser segura para a gente, né? Então, o nosso comportamento ele está sendo alterado, né? De uma vez por todas, a gente se acostuma. Então, uma prova de que a gente se acostuma é, quem aqui quer voltar a ter a TV preto e branco, que a gente só trocava e tinha 4 canais? Ninguém quer voltar. Quer? Você quer falar alguma coisa, Luiz, ou não? Tá. Ninguém quer voltar. Quem quer voltar naquele telefone que a gente discava assim e ficava esperando voltar?
Ninguém quer voltar. Quem quer voltar naquela internet que era fazer aquela barulhada? Ninguém quer voltar. Então, a gente se acostuma com as comodidades que vão surgindo de acordo com a mudança, com as crises, com os acontecimentos, com a tecnologia, com as inovações. Então, o nosso comportamento humano ele já mudou. Isso faz com que o comportamento de consumo também seja mudado. E aí a gente está vivendo agora a construção de uma nova realidade de mercado. A gente não sabe exatamente o que vai ser, mas é certo de que não vai ser exatamente como era antes da pandemia. E aí, nesse novo normal, né, que as pessoas têm falado tanto desse novo normal, eu trago 3 palavras para vocês que são essenciais. Adaptação. Sim, a gente vai ter que aprender a se adaptar cada dia com uma novidade diferente. As coisas mudam com uma velocidade cada vez maior. As coisas sempre mudam, né, gente? Mas com uma pandemia dessa, a gente, né, alguns eventos como pandemias, catástrofes, guerras, aceleram processos que já estão em curso. Então, a gente precisa aprender a se adaptar cada vez mais rápido. A digitalização é uma realidade que não vai voltar atrás e a agilidade, porque a gente precisa conseguir digitalizar e se adaptar cada vez mais rápido para acompanhar a mudança dos tempos. E aqui eu trouxe uma foto para vocês mostrando que a digitalização já era uma onda que acontecia muito antes da pandemia. Essa foto é de antes da pandemia. E olha como o nosso comportamento, os nossos olhares, a nossa atenção já não está para o ambiente físico, ela está para o digital. Então isso já era uma realidade. Só que a pandemia veio, colocou isso na nossa cara, falou, não tem jeito mais da gente fugir. Essa é a realidade que a gente vai ter que encarar. E eu trouxe os dados de uma pesquisa do Instituto McKinsey que provam como a questão do digital é cada vez mais importante. Então, 40% das pessoas pretendem fazer mais compra online mesmo pós-pandemia. 35% das pessoas, mesmo depois da pandemia, pretendem diminuir as lojas, né, a ida às lojas físicas. Então, isso quer dizer que se você não estiver, talvez, nos 2 canais, você vai perder 35% dos seus clientes de hoje. 85% das pessoas que utilizaram o digital pela primeira vez nessa onda de digitalização da pandemia ficaram muito satisfeitos. E 75% pretendem continuar usando. Então, teve um monte de gente aí que foi a primeira vez que fez uma consulta online, né, uma consulta com médico online, foi a primeira vez que fez compra no supermercado, pelo aplicativo ou pelo site, e que vai continuar fazendo. Eu já tenho 5 natais, mais ou menos, que eu não faço compras em loja física, porque eu quero fugir da confusão. Eu faço minhas compras todas online. Então, é um comportamento que vai mudando. E aí, um dado recente é que no Dia dos Pais, a gente teve, se comparado ao ano passado, um aumento de 142% nas buscas online por compras, né, para o Dia dos Pais. Isso foi um hábito novo para 58% dos consumidores. Ou seja, o nosso comportamento está mudando. Então, se a situação muda, né, a situação que a gente vive muda, os nossos hábitos mudam e isso influencia na forma como a gente consome produtos e serviços. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encarar essa realidade. A digitalização chegou, está batendo na porta, e quanto mais a gente demorar a se adaptar a essa nova realidade, mais para trás a gente vai ficar e talvez tenha um concorrente que está andando mais rápido que a gente. Porque se eu não encontrar o produto e o serviço que eu quero na internet, pode ser que o seu concorrente, né, através de você, pode ser que o seu concorrente esteja me apresentando e eu prefira comprar dele. Então, essa é a realidade que a gente tem que encarar. Segunda coisa, entender que o cliente é, mais do que nunca, o centro de tudo. E por que eu estou falando de cliente? Porque no marketing, e no marketing digital especificamente, a estratégia que a gente chama de persona é a base de todas as nossas ações. Por quê? Porque no digital a gente procura exatamente o que a gente precisa. A gente procura os nossos desafios, né, a solução dos nossos desafios. A gente procura aquilo que a gente está precisando para resolver um problema. Então, por exemplo, eu tenho um casamento amanhã, não sei que roupa usar, que é um casamento de dia. Qual look eu uso no casamento, né, na parte da manhã? Então, assim, nosso comportamento na internet é dessa forma. Então, entender que o cliente é o centro do negócio
é a base de toda estratégia do marketing, especialmente do digital. E quando eu falo de persona, a persona que muitos de vocês talvez tenham ouvido falar, nada mais é do que um público-alvo mais bem detalhado, um público-alvo com características mais pessoais, mais personalizadas, mais humanizadas. Então, quando a gente fala de eu tenho um público-alvo, a gente está selecionando esse público como, né, de uma visão macro. Então, eu sei onde que ele mora, qual a idade dele, qual, né, a condição financeira que ele tem para gastar, qual o gênero, qual a idade. Isso é uma definição de público-alvo. Quando a gente fala de persona, a gente desce mais nesse funil. A gente quer entender hábitos, desafios, sonhos, personalidade. Por quê? Porque é isso que a gente busca na internet. E conhecendo mais sobre esses desafios da nossa persona, a gente consegue adaptar os nossos produtos e serviços e os nossos anúncios na internet para que a gente consiga acertar o nosso cliente. Então, isso otimiza a busca. Então, como que eu vou saber quem é a minha persona, quem é o meu cliente? Primeiro, é preciso pensar quem é esse cliente que gosta de mim. A gente sempre tem um cliente que gosta muito da gente, né? E a melhor pesquisa de mercado sempre vai ser a voz do nosso cliente. Então, quem é esse meu cliente? Será que o comportamento do meu cliente mudou com a pandemia? Né? Quais são os desafios que esse meu cliente está vivendo nesse novo normal, nesse novo contexto que a gente vive? Isso são perguntas que a gente tem que fazer. Será que os meus produtos e serviços, eles estão atendendo esse desafio? E o novo consumidor, a gente sabe que ele tem características diferentes, né? A gente está inseguro, a gente está assustado, afinal a gente não sabe como vai ficar a economia, a gente não sabe se os nossos empregos vão ser mantidos, a gente não sabe quanto de dinheiro a gente vai ter. Então, os empreendedores precisam entender essa realidade do consumo. O consumidor também ele está mais consciente, ele está priorizando as compras dele, talvez ele está comprando menos e comprando melhor, né? Ele está mais consciente, está mais atualizado, porque a quantidade de informações é cada vez maior e a gente se atualiza, né? Atualiza a sociedade como um todo. Por causa da digitalização e dessas novas experiências online, a gente também está mais imediatista. Então, esses são perfis que a gente tem que entender do nosso cliente e saber como atender esse cliente nesse novo normal. E mais uma vez eu trouxe a McKinsey para mostrar alguns comportamentos de consumo que já são esperados nesse novo contexto. Então o digital ele é onipresente. Onipresente quer dizer o quê? Ao mesmo tempo que eu estou aqui trabalhando no computador, eu estou com o meu celular do lado. Ao mesmo tempo que eu estou na internet, eu estou com o meu celular na mão. Ao mesmo tempo que eu fui na sua loja, eu estou pesquisando o seu concorrente aqui no meu smartphone. Então o digital ele está onipresente na nossa vida. Essa questão do consumo repensado, o aumento da infidelidade, porque como aumentou a concorrência, está todo mundo no digital, a gente vai ser fiel àquela marca que nos atender melhor, né? Um consumo mais seguro. Então aí a importância da gente mostrar para o nosso cliente a segurança que a gente está transmitindo no atendimento, seja no físico ou no digital. Então mostrar lá no nosso Instagram, olha, nós produzimos com segurança, nossos materiais estão todos higienizados. Comunicar essa segurança ao cliente é muito importante. O cliente também ele está buscando mais saúde e qualidade de vida, então aqueles produtos e serviços que têm a ver com esses segmentos, eles têm possibilidade de crescer. Um novo papel da casa. Então, por exemplo, as buscas por como pintar uma parede na internet cresceram absurdamente durante a pandemia. Isso é uma grande oportunidade de trabalho, né, e de posicionamento para quem trabalha com esse tipo de serviço. Será que um pintor ele pode utilizar dessa grande busca para reforçar sua marca na internet? Pode ser. Casualização e indulgência, porque a gente ficou em home office, a gente entendeu que a gente não precisa talvez de coisas tão exorbitantes para viver bem. A gente está optando pelo simples, pelo natural. E isso também tem a ver com sustentabilidade. E as empresas que têm propósito vão fazer mais diferença agora. Então, esses são alguns dos comportamentos que a gente já tem mapeado. Isso é comportamento, são tendências, nada disso é verdade, mas são coisas que a gente tem que se atentar para a gente começar a repensar o nosso negócio. E aí, eu trago duas frases para vocês, que na verdade são dois convites para a gente criar negócios mais digitais, mas também mais humanos, porque a tecnologia só existe para facilitar a vida das pessoas. Então, seu produto ou seu serviço é tão bom
quanto à demanda que que existe por ele no mercado. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, não adianta eu simplesmente achar que meu produto é bom. Quem tem que querer aquele produto é o mercado, é o meu cliente. Então, a gente precisa entender o cliente para saber se esse produto é desejado. E a outra frase é, não adianta querer vender no digital um produto que já não tem demanda no real. Então, não adianta esperar que a tecnologia lá faça magia, que a gente já sabe que ela não faz, né, gente? Um produto ele só vai vender no digital se ele for demandado na vida real. Não é igual a TechPix. Não é magia, é tecnologia. Então, a gente tem que entender esse cliente, entender esse comportamento de consumo para que a gente faça sucesso no digital, ok? Terceira coisa, e essa é muito rápida, atualizar as nossas definições de vender. Então, gente, a partir de hoje, vender não é mais trocar produtos e serviços por dinheiro, combinado? Vender agora é entregar benefícios, é focar na solução dos problemas do cliente. É vender, né, depende de relacionamento. Então, a gente tem que conversar com aquele cliente, ser empático com o cliente. E a melhor ferramenta de vendas é ouvir, é o atendimento. Então, tem gente que chega para mim na consultoria e fala assim, Marina, como que eu vendo mais no WhatsApp? Não tem um botão no WhatsApp que aperta e fala assim, vender mais. Você vende mais quando você atende melhor o seu cliente. Então, agora a gente vai redefinir essas definições, esses significados de venda para que a gente consiga entender melhor os desafios, atender melhor as necessidades e vender soluções que os nossos clientes realmente desejam e dão valor. Quando a gente parar de vender produtos e serviços e a gente começar a vender benefícios e soluções, a gente sai da briga pelo preço e a gente passa a ter valor para o nosso cliente. E aí uma pergunta, onde que o consumidor atual procura soluções para os clientes e para os problemas e dúvidas que eles têm hoje? Então, eu, hoje, saí do médico, Luiz, abre aí o microfone e fala para a gente. Você foi no médico hoje, ele te falou que você tem osteopenia. Você não tem ideia do que isso seja. Onde que você vai procurar? O Google, como sempre, né? No Google? Pois como é. Sempre. Então, 95% dos brasileiros, assim como você, vão para o Google para encontrar as soluções dos seus problemas e seus desafios. E aí uma pergunta. Quando você joga no Google os produtos e os serviços, né, as soluções que o seu negócio oferece, sua empresa aparece? Então, por exemplo, eu fiz um teste, né, aí da região de que vocês estão com Ouro Branco. Eu quero aparelho de dente em Ouro Branco. E olha quem apareceu para mim. Não estou fazendo propaganda, viu, gente? Eu estou mostrando quem apareceu para mim no Google. Então, se eu estiver em Ouro Branco e eu precisar consertar uma pecinha do meu aparelho do dente que quebrou, eu com certeza vou procurar o Sorria Ouro Branco, porque foi quem o Google me mostrou, foi quem aparecia para mim. Então, quando você joga o seu produto, o seu serviço, as soluções que o seu negócio oferece no Google, você tem que aparecer para o seu cliente, porque se você não estiver aparecendo para o seu cliente, 95% das pessoas que procuram, né, as soluções no Google já não vão te encontrar. Ô, Marina, tem uma frase, né? Quem é visto é lembrado, né? Então, se você está nas redes sociais, principalmente aí no Google, e você for pesquisado por algum cliente a respeito do seu produto ou serviço, se você tiver, você vai ser lembrado por ele. Exatamente. Além de ser lembrado, você vai ser encontrado, né, gente? Porque nesse momento que a gente não está podendo andar pelo comércio afora para, né, ficar com muito tumulto aí pensando nessas compras, né, que a gente gosta de fazer no fim do ano, a gente vai procurar na internet. Mesmo que a gente decida comprar lá na loja física, a gente vai fazer uma pesquisa na internet. Então, a importância de aparecer é muito grande. Quarta coisa, a gente precisa analisar o nosso modelo de negócios, tendo em base que a realidade mudou e tendo em vista que o comportamento do nosso cliente também mudou. Então, frasezinha, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Lembra, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que encarar essa realidade. E aí, novas perguntas. O que meu cliente precisa agora? Meu negócio pode realmente ajudar o meu cliente? O que eu estou oferecendo pode ajudar o meu cliente? O que eu ofereço é demanda de mercado?
Será que eu posso adaptar o meu negócio para essa nova demanda de mercado? Isso é essencial, porque senão a gente não vai conseguir vender. Tem negócio aí que já estava encontrando dificuldades desde antes da pandemia. Imagina agora, depois desse novo contexto, né? Então, a gente precisa entender como o nosso negócio pode ser adaptado a essas necessidades do cliente, para que a gente consiga vender. E aqui eu trouxe o exemplo da Kodak, que ela faliu simplesmente porque ela se recusou a aceitar a inovação na fotografia. E foi um funcionário dela que, na verdade, descobriu ou construiu ou teve a primeira ideia de uma câmera digital. E a Kodak foi abolida pela tecnologia por um excesso de confiança naquilo que ela sempre fez. Então, a gente tem que entender que aquilo que a gente sempre fez pode ser que tenha dado muito certo, e que bom que deu muito certo, que a gente tem subsídio para a gente seguir de agora em diante, fazendo diferente de acordo com a nova necessidade do mercado. Então, para remodelar o nosso negócio, a gente precisa entender, que a realidade e as tendências do mercado mudaram, a gente precisa conhecer muito bem o nosso cliente, a gente precisa saber que vender é entregar benefícios e soluções, e aí a gente precisa desapegar daquilo que a gente sempre fez, do jeito que a gente sempre fez, estar aberto a fazer de uma forma diferente, de uma forma mais atual, e ter muita criatividade. E aí, tirando o mito de que criatividade é só para artista, não é. Criatividade é para todo aquele que encontra formas diferentes de resolver problemas que já existem ou problemas novos, e também inovação. E quando eu falo de inovação, Aristides, me fala uma das coisas que você acha mais inovadora que surgiu nos últimos tempos. Me fala de uma das coisas. Vamos ver se você acerta o que eu coloquei aqui. Eu vou colocar aqui o tablet. O tablet? Fala você, Luiz. Da Apple. Da Apple. Eu sei, Luiz. Um dos serviços mais inovadores que surgiu nos últimos tempos. Eu vou considerar talvez o Uber. O Uber? Ó, deu bingo. Netflix. Deu bingo aqui. O Uber. E se a gente for pensar no Uber, que realmente... O tablet também é, mas que é um produto. O Uber é um serviço tão inovador. Se você for pensar no Uber, o Uber nada mais é do que uma combinação de várias coisas que já existiam. Então, é a combinação de um carro com o motorista, com o mapa, com a tecnologia, com o celular, e com o Wi-Fi, com a internet. São 5 coisas que já existiam, que foram combinadas para solucionar um problema do cliente. Então, olha como que a gente não é inventar roda. O Uber não inventou roda nenhuma. Ele combinou coisas para solucionar problemas. E aí a gente chega no 5º passo, para pesquisar tendências e se inspirar em boas práticas para conseguir se adaptar nesse novo mercado, nessa nova realidade de mercado. E aí, gente, eu trouxe aqui uns dados do Google que mostram alguns novos hábitos durante a crise. Então, eu trouxe uma opção só, que eu não conseguiria falar de todos, para mostrar para vocês como é uma adaptação de mercado. Então, olha lá, uma das buscas que estiveram mais altas durante a crise foi como manter as crianças ocupadas, já que estava todo mundo em home office e já que as escolas não estavam mais, estão fechadas. Então, quais seriam possibilidades de adaptar o meu negócio? Então, eu trouxe 3 possibilidades para vocês. Olha, o Núcleo Bela Danças, aqui de Belo Horizonte, que é um cliente aqui da regional da Centro, ele começou a oferecer as aulas de balé em casa, para todas as idades. Então, as crianças se conectavam e tinham a aula de balé. É uma forma de entreter? É. Os palhaços Bibildo e Barroada fizeram uma colônia de férias para crianças. Então, online, eles entretinham as crianças ali como se fosse um desenho, mas conversando com cada uma das crianças. Adaptaram seus negócios, que eram basicamente físicos, para o online. E a Navila Festas, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte, sabendo que as mães estavam já sem saber o que fazer ali com as crianças durante o dia, criou uma sacola de atividades diferentes para que as crianças pudessem desenvolver. Isso, gente, é a adaptação dos nossos serviços para a necessidade do consumidor. E é isso que é preciso que vocês façam com o negócio de vocês. E onde que eu vou achar, Mari, nessas tendências,
para eu saber o que está acontecendo no meu mercado. A Google, gente, que é muito nossa amiga, criou o Google Trends, que é uma plataforma totalmente gratuita, que você escreve lá, né, aquilo que você oferece, e o Google vai te mostrar como é que está a busca por aquele termo no Google. Então, é um convite que eu faço para vocês, para conhecerem, se alguns de vocês ainda não conhecem, o Google Trends. Então, quando eu jogo lá, ó, roupas femininas, e eu faço uma comparação com roupas masculinas, eu vejo que a busca por roupas femininas no Google é muito maior do que por roupas masculinas, o que é uma oportunidade para quem trabalha com esse segmento. E aqui, ó, eu vi que ela deu uma queda bem no momento da pandemia, mas que ela está em crescimento. Então, isso quer dizer que há um aquecimento desse mercado. E é preciso que a gente esteja atento a essas tendências. Então, um convite para o Google Trends e aqui algumas outras ideias de como adaptar o nosso negócio. A Mercograph é uma empresa de Belo Horizonte, ela fazia placas. Ninguém está fazendo placa, ninguém está abrindo loja física nesse momento. Então, o que ela adaptou o negócio? Começou a fazer os totens para dispenser de álcool gel. Então, ela mudou completamente o seu negócio nesse momento e está conseguindo faturar. Esse G. Biesek, é um chefe de cozinha lá do Sul, ele tinha um rodízio. A gente sabe que carnes é algo que não funciona bem no delivery, né? Que as carnes não chegam, talvez, na mesma qualidade. Talvez não, né, gente? Não chega na mesma qualidade de rodízio no delivery, né? Então, para não entregar uma carne que não era a mesma qualidade que ele gostaria de entregar, o que ele criou? Sopas congeladas. Tá lá no Sul, estava frio, fez o maior sucesso, as sopas congeladas do G. Biesek. E aqui é um aplicativo, ele chama Moto. Era uma empresa que vendia motos. Estava vendendo motos? Não. Mas o que foi um grande boom? Serviço de entrega, serviço de motoboy. Criou um aplicativo para aluguel de motocicletas, para que as pessoas consigam alugar a motocicleta e fazer esse serviço que estava sendo tão buscado. Então, olha como ideias que já existem no mercado, que talvez não sejam do segmento de vocês, podem ajudar com que a ideia de vocês, né, ganhe novos espaços, ganhe novos lugares. Então, esse foi o 5º passo. Mas não adianta nada, gente, a gente remodelar o nosso negócio, a gente conhecer o nosso cliente, a gente saber, né, como a gente pode vender soluções se a gente não tiver um planejamento. Porque se a gente começar a andar sem saber onde a gente quer chegar, qualquer lugar que a gente chegar tá bom, né? Porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então, a gente precisa planejar. Para planejar, a gente precisa saber onde que a gente está agora. Para saber onde que a gente está agora, a gente precisa conhecer os números da empresa. As finanças são muito importantes para o marketing, inclusive, viu, gente? Não tem como a gente traçar estratégias de marketing se a gente não souber como estão as finanças do negócio. Então, a gente precisa de investimentos em marketing, mesmo que seja investimento do tempo do empreendedor, a gente precisa saber como andam as finanças. Então, onde que a gente está agora? E onde que a gente quer chegar? Quanto que a gente está disposto a investir? E quais os riscos eu estou disposto a correr? A gente sabe que empreender, ainda mais nesse mundo que a gente vive, né, no Brasil especificamente, é enfrentar riscos. A gente precisa estar disposto a enfrentar riscos para colher bons resultados. E quais as estratégias, né, que eu vou traçar e como que eu vou medir se o que eu estou fazendo está dando resultado ou não. E aqui eu trouxe um pequeno adendo para vocês que a grande vantagem do digital é justamente a possibilidade e a quantidade de dados que o digital nos oferece. Todos os clientes, todos nós, todos os consumidores, quando a gente passeia pela internet, a gente vai deixando rastros. Então, quando eu baixo um aplicativo e eu faço meu cadastro, eu deixo meus dados, eu deixo meu número telefônico, o aplicativo sabe o que eu consumi. Quando eu clico em um site, procuro uma geladeira, aquela geladeira fica me perseguindo durante 7 dias e 7 noites depois, se eu não fizer aquela compra, porque eu fui deixando rastros. Então, a grande vantagem do digital não é porque está na internet, não é porque é barato, não é porque todo mundo pode ver, é porque deixa dados, gente. E os dados são um novo petróleo. Se a gente consegue ter dados e ler os dados, a gente consegue saber o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado e como que a gente vai adaptar aquilo ali para a gente conseguir chegar onde que a gente quer. E se a gente já chegou nessa parte do digital, vamos falar de marcar a nossa presença digital. Ô, Marina, deixa eu só
repassar uma pergunta, são duas perguntas. Uma do Josimar, referente ao material, se vai ter possibilidade de disponibilizar esse material ao final, e uma outra da Letícia, que ela pergunta, e as empresas alimentícias? Ela não deixou tão claro assim a pergunta, mas se ela está nos ouvindo aí, se ela puder completar a pergunta, mas imagino que seja alguma coisa em relação a como que isso se aplica às empresas alimentícias. Você teria como dar um exemplo? Tem muitas formas, Letícia. Explica melhor para a gente o que você quer saber, porque aí eu consigo responder de uma forma mais objetiva, né? Mais objetiva. Porque eu posso ficar aqui 4 horas falando de empresa alimentícia, você não vai querer escutar 4 horas. Então, explica aí para a gente que no final a gente conversa direito. Pode ser? Pode ser, Ari? Isso, obrigado. Beleza. Então, marcar a presença digital. E aí, gente, vocês lembram que eu falei lá no início que presença digital não é só rede social? Não é mesmo. Olha a quantidade de possibilidades que a gente tem no digital. A gente pode ter um site, uma loja virtual, um blog, um marketplace, um aplicativo. A gente pode estar presente no motores de busca. A gente pode fazer anúncio e a gente pode também estar nas redes sociais. Então, Marina, o que eu vou fazer? Bom, eu desenhei aqui mais ou menos 3 cenários para a gente entender. Então, o primeiro cenário eu ainda não tenho presença digital. Como que eu devo começar? Então, 3 coisas para você iniciar a sua presença digital. Primeira coisa, Google Meu Negócio. Uma ferramenta gratuita que você pode se cadastrar no Google e colocar o seu negócio no mapa do Google. Como que funciona? Marina, eu não sei como é que faz isso. Joga lá no Google. Google Meu Negócio. O primeiro que vai aparecer vai ser um anúncio do Google e você já entra nessa plataforma. Como que eu me cadastro? A única coisa que você precisa é de uma conta Gmail do seu negócio, uma conta Google. Marina, mas é muito difícil fazer. Calma, a gente pode te ajudar. Mas estar presente no Google hoje é essencial para qualquer empresa. Por quê? Aí eu trouxe mais um exemplo. Se eu estiver em Lafayette, eu não vou chegar em Lafayette, eu não sou de Lafayette. Eu não vou chegar em Lafayette procurando o nome de uma padaria, vocês concordam? Eu vou chegar em Lafayette procurando o que eu preciso. Então, eu vou chegar padaria em Lafayette. E o que vai aparecer para mim é o que tiver no Google. Eu não vou sair andando todas as ruas de Lafayette procurando padaria. Eu vou procurar qual estiver mais próximo de mim. Então, em Lafayette, se estiver aí por acaso, a primeira padaria que aparece para mim é essa, Divino Pão. Então, essa é a importância de estar presente no Google, porque uma das formas do Google entregar produtos e serviços para quem está fazendo busca é pela geolocalização. Então, vai aparecer para mim aquele que estiver mais próximo de mim. Nesse caso aqui, eu coloquei padaria em Lafayette, porque como eu estou em Belo Horizonte, se eu jogasse só padaria, ia aparecer para mim as de Belo Horizonte, e não as de Lafayette. Então, se você jogar agora o seu negócio no Google, veja quem aparece para você. Talvez seja seu concorrente. Então, primeiro lugar que a gente tem que estar é no Google Meu Negócio. Segunda coisa, para quem ainda não tem uma presença digital. Peraí que meu mouse sumiu. WhatsApp Business. Por quê? É uma ferramenta que é muito, muito parecida com esse WhatsApp que todo mundo usa todos os dias, mas que tem funcionalidades exclusivas e que otimizam o tempo do empreendedor para que a gente consiga atender melhor e, como consequência, vender melhor. E eu trouxe aqui como uma cinetinha das funcionalidades que é a que eu mais gosto no WhatsApp Business, que é o catálogo. Por que o catálogo? Vamos pegar o exemplo da Letícia ali. Aí eu vi que... não, foi o Luiz que perguntou para a Letícia. A Letícia que é de uma empresa de alimentação. Vamos supor que ela tem uma pizzaria. Se eu for fazer um pedido pelo telefone, como é que é? Ô, Letícia, você tem pizza de quê? Portuguesa, moda, frango catupiry, marguerita. O que tem na portuguesa? Milho, bacon, ovo. E na moda? Calabresa, pimentão. O que tem na portuguesa mesmo? Olha o tempo que demora um atendimento se isso for feito por telefone. E se for no WhatsApp perguntando, então? Olha a confusão que isso pode dar. Então, o catálogo no WhatsApp Business é como se fosse um cardápio online, né? Ou uma vitrine para o seu negócio, que vai facilitar muito a comunicação com o cliente. E o WhatsApp Business, hoje, ele é totalmente gratuito ainda.
totalmente gratuito. Ao contrário do Instagram e do Facebook, é uma comunidade sem anúncios, ou seja, se você conseguiu fazer com que o seu cliente salve o seu número de telefone, você conversa diretamente com o seu cliente. Então, o relacionamento é muito mais forte. O WhatsApp Business é essencial para quem quer começar uma presença digital. E a terceira coisa, as redes sociais. E aqui, gente, eu já trouxe essa trilha para falar com vocês o seguinte. A rede social, num primeiro momento, ela não é uma plataforma de vendas. Quem é aqui que entra na rede social e fala assim, não, hoje eu acordei com a vontade de comprar um pão, vou entrar no Instagram. Ninguém entra no Instagram para isso. A gente entra no Instagram para ver o vizinho que viajou, para ver aquele ex-namorado que já está com outra, para descobrir a fofoca do artista, para ver o que está acontecendo de novidade no mundo. A gente entra nas redes sociais, a gente entra no Facebook, no Instagram, para se relacionar. Então, se as empresas quiserem colher bons resultados nessas plataformas, a gente precisa seguir essa trilha. Primeiro, o cliente precisa nos conhecer. Depois, ele precisa identificar, se identificar com a gente. Depois, é preciso criar um relacionamento. Depois, ele vai começar a se engajar, que é quando ele começa a curtir, a compartilhar, a comentar, a falar com os amigos. E aí, sim, a compra vai ser uma consequência. Então, vender nas redes sociais é o que a gente chama de vender sem vender. Você vai ajudando o cliente, dando dica, conversando com ele, mostrando foto de uma coisa que talvez não seja exatamente do produto, mas você vai ganhar a confiança daquele cliente. E, como consequência, a gente vai ter a compra. Então, isso é o que eu queria dizer para vocês. Mas, Marina, esse negócio de rede social não funciona para o meu segmento. Meu segmento não dá certo. E aí eu trouxe para vocês conhecerem um SEMI, que nada mais é que um cemitério. Então, gente, se um cemitério consegue engajar e ter 102 comentários na rede social, no Instagram, qualquer negócio vai conseguir ter. Vocês concordam comigo? Que eu não quero me relacionar com a morte, mas as pessoas estão se engajando aqui com o SEMI. O SEMI é um cemitério que é muito sério, ele chama Jardim da Ressurreição, ele é lá do Ceará, mas ele, nas redes sociais, ele sabendo que é uma rede muito interativa, muito divertida, ele resolveu assumir uma posição diferente. Então, aqui ele faz humor com a morte, no Instagram ele faz humor com a morte. E quando começou o Covid, ele fez essa postagem, perdi a graça, até eu que trabalho tanto, perdi a graça, eu não quero trabalhar agora, fique em casa. A morte falando para todo mundo ficar em casa. Então, se um cemitério faz sucesso, o seu negócio também pode fazer, é só agir direitinho. E aí, vamos supor que você já está nas redes sociais, mas não vê resultados. O que eu devo fazer? Primeira coisa que eu tenho a falar para você é, as grandes empresas estão lá. As plataformas para as grandes empresas são as mesmas. Então, o que muda é a estratégia e a ação. E aí, quando a gente fala de estratégia e ação numa rede social, a gente precisa conhecer a nossa persona. Lembra que eu falei lá na frente? Encontrar o tom de voz que a gente conversa, Quem é, qual é a forma dessa empresa conversar com o cliente? Então, aí eu convido todo mundo a seguir a Netflix para ver que não é necessariamente um tom muito formal que a gente precisa ter. Depende muito de quem é o nosso cliente. Se o meu cliente são idosos, empresários, sérios, eu não vou conversar assim com eles. E aí, galera, sextou? Ao mesmo tempo que se o meu cliente é jovem, é antenado, é descolado, eu não vou conversar. Vimos por meio desta avisar que os nossos produtos estão disponíveis. Então, a gente tem que encontrar o tom de voz que converse com o nosso cliente. Criar nas redes sociais um conteúdo de valor. Valor para quem? Para mim? Eu acho essa blusa linda, vou colocar... Não, é valor para o meu cliente. A gente tem que criar conteúdo, e em conteúdo são informações, dicas, fotos, vídeos, qualquer coisa, informações em geral sobre o que sua empresa sabe, não necessariamente sobre o que sua empresa faz, mas o que sua empresa sabe que o seu cliente busca. Então, criar conteúdos de valor, humanizar o atendimento, promovendo o engajamento. O que é o engajamento? Trazendo o cliente para participar com a gente, trazendo o cliente para
comentar, para compartilhar, para seguir, para nos ajudar na rede social, para que a gente consiga viralizar. E principalmente, gente, monitorando os canais. Tem gente que posta e que acha assim, postei, tive 20 curtidas. Tá bom. Número de curtidas, gente, conta muito pouco. O que a gente tem que buscar no Instagram, que é quando a gente começa a ter engajamento, que a gente começa a entregar o nosso conteúdo para mais gente, é comentário, compartilhamento e salvamento. A gente tem que levar os nossos clientes a comentar nossos feed, né, no feed, comentar, compartilhar o que a gente posta, tanto no feed quanto nos stories, e salvar os nossos conteúdos. Assim, o Instagram, por exemplo, vai entendendo que o nosso cliente, os nossos seguidores gostam do nosso conteúdo e ele vai entregar nosso conteúdo para mais gente. Então, mais um cenário. Já tenho bons resultados nas redes sociais e quero começar a vender online mesmo. Qual a melhor forma? Bom, você pode simplesmente ter um site que não necessariamente faça vendas online, mas que vai ajudar você a aparecer nas buscas do cliente, vai ajudar a fortalecer a sua marca, né, transmitindo mais segurança para o cliente, apresentando seus produtos e serviços, sendo ali sua vitrine online, se sua loja estiver fechada, né, uma vitrine online 24 horas por dia, e possibilitando o fechamento de vendas. Como? Através de outros canais de atendimento, se você não tiver uma loja online. E é importante, se você for construir um site, lembrar que a grande maioria dos acessos, hoje em dia, não acontecem mais pelo computador, acontecem pelo celular na palma da nossa mão. Então, o nosso site tem que funcionar bem, principalmente no celular. Isso é que esse mobile first que está escrito aí, que é celular primeiro, né? A gente prioriza o celular. E a segunda, essa palavrinha aí, essa sigla, é estratégias de SEO, que nada mais é do que palavras-chave. Entender quais são as palavras que o nosso cliente usa quando vai buscar os nossos produtos e serviços. Então, por exemplo, lembram lá quando eu coloquei o exemplo do aparelho de dente em Ouro Branco? Eu posso buscar aparelho de dente, outra pessoa pode buscar serviços de odontologia, aí a Sidneia pode buscar aparelho ortodôntico e o Luiz pode buscar como consertar os dentes. Então, a gente tem que entender como que o nosso cliente busca, e essas são as palavras-chave, para que a gente utilize essas palavrinhas dentro do nosso site, para que o site apareça para a gente. E aí, Marina, só te interrompendo, voltando só um pouquinho do que você falou da questão das redes sociais, eu vi uma publicação outro dia que eu achei bem interessante, que é 5 maneiras de apoiar um amigo empreendedor. Seguir nas redes sociais, escrever um comentário positivo, salvar os posts, compartilhar nos stories e indicar para os seus amigos e familiares. Aí na frente dessa postagem, cada uma dessas orientações, ela vem com um valor, todas elas zeradas. Então, assim, para o cliente fazer isso é gratuito, mas para a empresa tem um retorno muitíssimo grande. É enorme, é incalculável. E aí, gente, se vocês pensarem assim, mas eu não tenho muitos clientes, a gente começa a crescer em casa, gente. Pede os conhecidos, pede os amigos, pede um parceiro lá da outra cidade, pede um fornecedor para aparecer, para ir marcando, para ir comentando. A gente vai fazendo assim, a gente não precisa, não é anunciando, não é gastando, a gente não quer que vocês saiam colocando dinheiro no Instagram, né? Mesmo porque não adianta anunciar se o seu conteúdo não está engajando. Então, a gente tem que crescer em casa mesmo. Muito bom, viu? Muito obrigada, Luiz. O meu irmão, ele tem uma locadora de material de construção. Esse final de semana foi Dia dos Pais. Ele fez uma campanha de sortear um barrilzinho da Heineken com uma peça de picanha para aquelas pessoas que curtissem, compartilhassem a publicação dele. Então, assim, ele gastou em torno de 100, 150 reais para fazer essa campanha e ele teve um aumento, acho que de quase 300 seguidores na página da empresa dele. Então, foi uma ação assim, pequena que ele fez, mas que deu um retorno muito grande na intenção que ele queria de aumentar o número de seguidores da página da empresa dele. Isso aí, a gente tem que pensar onde a gente quer chegar e criar estratégias para isso. E não necessariamente essas estratégias precisam de grandes investimentos em ações de marketing. A gente pode trabalhar aquela criatividade que a gente falou. Obrigada, Luiz. E aí, seguindo... aí eu posso ter um site só, mas aí eu quero vender online. Será que eu já tenho que construir uma loja digital, uma loja online? Não necessariamente.
eu posso talvez optar por começar no marketplace, começar aprendendo como funciona o digital no marketplace. Então, a gente tem marketplaces, né, que são empresas que têm toda a plataforma pronta, que fazem todo o marketing digital, né, os anúncios, né, os anúncios para aparecer no digital, e aí a gente vai pagar para elas uma porcentagem em troca dessa estrutura que já está pronta. Então, existem os grandes marketplaces, que são a Amazon, Magazine Luiza, Americanas, a gente pode vender os nossos produtos dentro delas. Existem os marketplaces nichados, que são marketplaces de um segmento específico, como a Elo7, que trabalha com artesanato, Dafit, né, moda e acessórios, Hotéis.com, que é do segmento de turismo, e Madeira, que é do segmento de móveis pré-prontos. E também existem o Get Ninjas, por exemplo, que é um grande aplicativo de serviços. Lá a gente procura serviço de cabeleireiro, pintor, pedreiro, e a gente não pode esquecer dos apps de alimentação, que são os grandes marketplaces de alimentação mesmo. E aí, ó, o iFood, o Uber Eats, e tem os locais, né, gente? Que eu sei que aí em Lafayette tem o Ai Que Fome, que eu já utilizei, inclusive, funcionou muito bem. Então, tem um outro agora, tem outro? Seu Food, e tem um outro que está em criação aqui, que é um aplicativo da própria cidade mesmo, que está já em criação. Ó, que legal, então tá inovando, tá dando certo aí, né? Mas é importante, gente, aí, uma coisa à parte, é importante para quem não for o criador do conteúdo, for a empresa que vai utilizar, é importante lembrar daquela questão dos dados. E se, por exemplo, eu depender só de um aplicativo, os dados daquele meu cliente estão todos lá dentro. A gente tem que sempre lembrar de tentar trazer os dados do cliente para a gente, para que se aquele aplicativo acabar, se alguma coisa acontecer, eu ainda tenho o meu cliente quando eu precisar entrar em contato com ele. Então, a gente pode começar pelos marketplaces e sim, eu posso construir uma loja virtual. A grande diferença de uma loja virtual de um marketplace é na implantação e na divulgação. Por quê? No marketplace já está tudo pronto. E a divulgação também já está pronta, né? A gente não precisa pensar nisso. E a divulgação é o maior custo da operação de uma loja virtual. Por quê? Porque as possibilidades do digital são muitas, mas, ao mesmo tempo, a concorrência também cresce muito. Então, eu tenho que saber quem são meus concorrentes no digital, eu tenho que aparecer ali do lado deles. Então, posso ir para uma loja virtual? Posso, mas eu preciso entender melhor esse contexto e saber como começar. E aí, algumas perguntas. Marina, eu preciso estar em todos os canais? Não, você não precisa estar em todos os canais. Você tem que estar nos canais onde o seu cliente está e onde o seu cliente está procurando pelas soluções que o seu negócio oferece. Então, tudo vai partir de o que é o seu negócio e quem é seu cliente. Segunda pergunta, qual a melhor opção para o meu negócio? Depende. Depende do estágio onde você estiver. Se você estiver num estágio muito inicial de digitalização, é pouco provável que você esteja pronto para construir uma loja online. As chances de você construir uma loja online e não fazer nenhuma venda são grandes. Então, você tem que trilhar esse caminho da digitalização. Então, a melhor opção depende do estágio onde você estiver. Marina, mas o marketing digital, agora eu descobri, ele é muito complicado. É melhor desistir. Não, gente, não é bom desistir e ele não é complicado. Ele é simples, só que ele não é fácil. Por quê? Porque ele depende de muitas estratégias. Então, vai gastar um tempinho para a gente entender? Vai, mas a tendência é que o marketing digital funcione melhor a médio e longo prazo. Os resultados a gente colhe depois de um tempo, não é automático mesmo. E quanto mais tarde a gente deixar para entrar nessa seara, pior vai ser para a gente, porque se o seu negócio não está online, daqui a um tempo o seu negócio pode não existir. Então, quanto antes você entrar nesse digital, mais rápido você vai passando as fases para que você consiga atingir, né, chegar onde você deseja chegar. E por fim, Marina, eu sou empreendedora, eu sou sozinha, eu tenho muitas atividades, como que eu vou dar conta de tudo isso? E é aí que chega o último passo, que é Conte com o Sebrae. Aqui no Sebrae a gente tem várias atividades para ajudar você. A gente tem orientações, consultorias, cursos, oficinas. Tem também o Sebrae Tech,
que são soluções prontas de mercado, que o Sebrae subsidia uma boa parcela do valor para você que quer construir, desde a sua presença digital do zero até se você quiser construir um site já. Então, conte sempre com o Sebrae, não abra mão de contar com o Sebrae. A gente está aqui estudando e trabalhando, né, Luiz, todos os dias, à distância ou presencialmente, para ajudar vocês. Então, esses eram os 8 passos. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, que eu não tenha corrido demais, porque eu quero falar demais, mas eu quero falar rápido, aí eu embolo tudo. Mas eu acho que no final dá certo. E muito obrigada pela participação, e agora eu estou disponível para qualquer dúvida. Ô, Marina, queria te fazer uma pergunta. Quando você falou lá daquele Google Meu Negócio, que realmente a gente faz muita busca dessa forma. E tem alguma forma para o negócio aparecer o primeiro da lista? Como que funciona isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é, quanto mais o nosso cadastro estiver completo, melhor. Então, a primeira coisa é preencher o cadastro da forma mais completa possível. Segunda coisa é, lá o Google, ele também funciona como uma espécie de rede social. A gente pode postar vídeo, a gente pode postar foto, a gente pode fazer esse tipo de interação. Quando a gente faz, o Google vai entendendo que o nosso negócio é relevante. A terceira coisa é pedir para os clientes fazerem comentários, porque aqueles comentários, aquelas estrelinhas, também ajudam com que a gente se posicione. E a quarta coisa, não menos importante, é entender as palavras que a gente tem que utilizar do nosso negócio. Então, por exemplo, na hora que a gente vai fazer um Google Meu Negócio, você seleciona qual o seu segmento. Será que aquele segmento, aquela palavra é uma palavra que é muito buscada no Google? A gente tem que entender isso para colocar lá. Então, por exemplo, vamos supor que meu segmento é de corte e costura, mas eu coloquei lá que é alfaiataria. Aí eu fui lá no Google Trends, descobri que as pessoas não buscam alfaiataria, mas procuram costureira. Então, eu posso simplesmente colocar lá costureira em Lafayette, porque aí vai ser mais fácil para o Google mostrar para a gente. Quando a gente... Deixa eu finalizar essa apresentação aqui. Eu vou mostrar uma outra coisinha aqui ao vivo para vocês. Só um minutinho, tá? Só para te ajudar a entender, Sidney. Quando eu começo... Uma outra coisa também que é importante é sempre manter essas informações atualizadas. Porque, por exemplo, hoje eu fui pesquisar o telefone de uma empresa em Mariana... o telefone que estava lá, eu ligava, estava telefone inexistente. Então, isso aí frustra muito o cliente e você acaba perdendo uma forma de estar fazendo contato com pessoas que vêm buscar, talvez, seu produto ou seu serviço pelo Google. Exatamente. Tem que estar completo e sempre atualizado, porque o cliente, ele vai, por exemplo, ele vai clicar lá, o telefone não funciona, já saiu da lista do seu cliente. Olhou o horário de atendimento, chegou na loja, aí resolveu ir lá. Chegou na loja, estava fechado? Já saiu da lista do seu cliente. Então, a gente tem que deixar sempre completo e atualizado. Então, essa busca aqui que eu estou mostrando para você, gente, chama Ubersuggest. É a primeira forma da gente começar a pensar em palavras-chave. Aqui o Google, já dá para a gente alguma das tendências que as pessoas estão buscando. Então, por exemplo, uma coisa que eu já entendi é que as pessoas buscam muito costureira de mão cheia, costureira em Uberlândia e Juiz de Fora. Não sei por quê, mas é uma tendência. Então, saber como utilizar essas palavras-chave também é muito importante. Respondi? Sim. E uma outra questão também, queria te pedir para falar um pouquinho para o pessoal sobre aquela consultoria online, porque algumas pessoas até procurou o circuito já, porque nos webinários anteriores, né, Aristides também comentou sobre isso. E só para explicar um pouco, assim, como que eles fazem para solicitar e como que ela acontece, eu acho que é importante isso. O Aristides, você quer responder? É do 0800 ou liga aí? Porque o que é melhor? Bom, primeiro eu quero voltar, antes de dar as respostas, né, nos serviços que a Marina apresentou ali, né? Falou das consultorias online, falou das consultorias presenciais, do Sebrae Tech, existe um portfólio de produtos que vão se adequar a demandas específicas. Então, um primeiro passo, né, a gente conhecer um pouquinho da demanda de quem está procurando para a gente encaixá-lo na solução mais efetiva para eles. Esse é um ponto. No caso de ser gratuito, a gente tem
a possibilidade de fazer o agendamento aqui no escritório de conselheiro da FAET, aí o telefone eu até deixei no site, que é o 3721-4343. Esse é um atendimento gratuito, inclusive a Marina é uma das nossas consultoras que atua nessa orientação, uma consultoria que tem uma duração, né, de 1h30, e a pessoa pode ir agendando quantas consultorias ela, né, tiver interesse dentro da disponibilidade de vagas dos nossos consultores. Então, basicamente, ligar aqui no nosso telefone, no 3721-4343, também pode ser feito pelo 0800 do Sebrae, que é o 0800-570-0800, e também pode ser acessado lá no nosso site, no sebraemg.com.br, que as pessoas passam a ter a orientação. E é importante também, às vezes, fazer um contato com a nossa equipe de atendimento, porque apesar da solução ser gratuita e ela é excelente e até ajuda muita gente, talvez pode ser uma situação de alguma empresa precisando de algo mais específico, às vezes ela precisa de um atendimento mais particularizado, e nós temos, inclusive, a possibilidade de oferecer esse serviço na própria empresa. Então, a gente tem as consultorias presenciais, o que muda é que não são gratuitos, mas todas as soluções do Sebrae são subsidiadas. Nós vamos ter subsídios aí que variam de 50%, às vezes 80% do valor da consultoria, que é o caso, por exemplo, do Sebrae Tech. Se a pessoa quiser, eu preciso construir um site, não sei como é que faz. Por meio do Sebrae Tech tem possibilidade de ser feito. Preciso trabalhar uma rotulagem de um produto, uma logomarca, dando alguns exemplos. O Sebrae Tech subsidia até 80% do valor da consultoria de construção. Por isso eu acho que é relevante, né, antes de usar o serviço, fazer uma conversa com a nossa equipe de atendimento, que aí a gente consegue fazer um direcionamento, né, ou apresentar possíveis soluções que podem ser mais efetivas para o caso daquela empresa, porque pode ser que pode diferenciar de empresa para empresa. Para alguns, a solução gratuita vai resolver. Para outras, aqui a consultoria presencial vai resolver. Para outras, vai para o Sebrae Tech. Então, como eu disse, existe um portfólio de soluções e nós estamos aqui. Aí eu e o Luiz, né, estamos mais diretamente no escritório local aqui, estamos à disposição junto com a nossa equipe de atendimento. O nosso escritório está funcionando para atendimento presencial. Queria deixar essa informação, caso alguém também, né, queira buscar a nossa sede. Fica aqui em frente à Prefeitura de Conselheiro Lafayette, ao lado do restaurante Sobrado, né, na rua... já até esqueço o nome da rua, é mais fácil falar em frente à Prefeitura. Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira. Né, número 23B aqui. Então, a gente também está com funcionamento de 9 às 17 horas, para alguém que queira um atendimento presencial, ou pode ser usado, como eu disse, também pelo telefone. Estamos à disposição, e esses serviços todos a gente tem tido um retorno muito positivo, né, de várias pessoas que estão conseguindo alavancar bem seus negócios a partir da orientação. É importante dizer que não é o Sebrae também que está alavancando os negócios, são as pessoas que estão tomando decisões que estão favorecendo os seus negócios, e aí a gente tem um papel de apoiar, ajudar na construção ou na orientação, mas a decisão de fazer, ela continua sendo do empresário, e então cabe a ele também o maior mérito em relação aos resultados que a empresa obtém, assim também como a responsabilidade dele, eventuais resultados não tão, né, esperados, mas que, nesses casos, também a gente tem condição de assessorá-los aí na busca de resultados melhores. Respondido, Sidneia? Sim, muito claro. Gente, mais alguma dúvida? Não, só mais uma questão, que você falou muito da importância da gente conhecer o cliente, né? Então, eu queria ver se você poderia deixar algumas dicas de como a gente identificar esse cliente, né? De como fazer essa identificação. Posso. A melhor dica, gente, a melhor pesquisa de mercado vai ser sempre conversar com as pessoas. Então, se você já tem um negócio, você já tem pelo menos algum cliente. Mesmo que você não tenha muitos, você tem algum cliente. Então, converse com esse cliente. O que você gosta? Por que você me escolheu para comprar? Foi o quê? O preço, a qualidade, o atendimento? Por que você gostou de mim e não do meu concorrente? O que você acha que eu poderia mudar? O que você acha que eu poderia oferecer? E quando a gente vai conversando com os clientes, né, a gente vai identificando comportamentos e padrões comuns.
que fazem com que todos tenham escolhido o nosso produto, a nossa solução. Então, essa conversa, ela é muito importante. E essa conversa, ela pode ser feita de várias formas. Pode ser um formulário do Google, que a gente vai enviar uma pesquisa? Pode. Pode ser uma ligação? Pode. Pode ser uma conversa na beira do balcão? Pode. Pode ser um WhatsApp? Pode também. Pode ser um simples cadastro que eu tenha do cliente e eu comece a entender, por exemplo, que meus clientes são mais mulheres, de mais idade, de menos idade, pode também. As próprias redes sociais, gente, e aí a gente tem soluções no Sebrae que, né, específicas para falar de cada uma das redes, não daria tempo de eu falar de cada uma delas aqui, obviamente, mas, por exemplo, dentro do Instagram, a gente tem informações dos nossos seguidores, para a gente saber se aqueles nossos seguidores realmente são parecidos com quem seria o nosso público-alvo. Então, tem muitas formas da gente conhecer o nosso cliente, mas a melhor pesquisa de mercado vai ser sempre a conversa com o cliente. Tá, Marina, tem também, não sei se você falou, do Google AdWords, que você gera algumas demandas de divulgação de produtos e serviços, e aí no final ele te retorna com um relatório. Qual foi o público que foi atingido por aquela divulgação? Qual que é o perfil do público, idade, sexo? Isso facilita muito para ter esse retorno do potencial cliente que vai ser, de uma certa maneira, a persona que você vai atender com seus produtos e serviços. Sim, Luiz, mas aí no caso do AdWords, ele já vai ter que estar fazendo um anúncio, né? Aqui eu estou falando para antes do anúncio. O retorno dos anúncios e do Google Search Console ou do Google Analytics, eles são essenciais para a gente, né, entender quem é nosso cliente e como esse cliente está se comportando online. Nessa questão o próprio Google Meu Negócio, gente, ele nos dá informações, eles mostram quantas pessoas clicaram no telefone, quantas pediram rota para o nosso negócio. Então, estar atento a esses dados é muito importante. Respondi, Sidneia? Sim. Marina, eu acho que eu queria também que você comentasse, né, que é uma coisa relativamente simples, mas que a gente vê que muitas empresas não fazem. Qual que é a importância do cadastro dentro dessa construção de uma estratégia de marketing digital? Do cadastro de clientes? Cadastro de clientes, isso. Total. Se a gente está falando de cliente, tem muita empresa que acha que o cliente vai voltar sempre, né? E, na verdade, a gente está num mundo com cada vez mais concorrência. Então, se eu tenho produtos muito similares, o que me faz escolher entre uma empresa ou outra é o relacionamento que eu construo com aquela empresa. Então, hoje a gente fala de um marketing muito mais focado nas pessoas, como eu já falei lá no início da nossa conversa, e no relacionamento. E quando a gente entende muito bem quem é aquele nosso cliente, eu consigo me aproximar dele, ganhar mais a confiança e, consequentemente, oferecer vendas. Então, por exemplo, eu vendi um lote. Eu sei que eu não vou conseguir vender o mesmo lote para o mesmo cliente, mas eu sei que aquele cliente tem 5 filhos, porque estava lá no meu cadastro. É uma forma de eu conseguir, talvez, vender mais lotes. Então, quanto mais eu conheço sobre o meu cliente, maiores são as minhas possibilidades, seja qual for o meu negócio. Até de fazer uma venda cruzada, né, que são produtos relacionados, ou uma venda, um upsell, né, que é um produto, uma venda um pouco maior, vender produtos de um ticket médio maior. Então, ter um cadastro de clientes é fundamental numa estratégia da empresa. Até porque conquistar um novo cliente é muito mais caro do que o manter um cliente que a gente já tem. Então, por exemplo, quem tinha base de clientes agora nessa pandemia, quando ninguém entrava na loja mais, quem tinha o número dos clientes ali cadastrados, conseguia ligar. Aqui, eu estou fazendo bolo e estou entregando em casa, tá bom? Tá. E aí conseguiu continuar vendendo bolo, mesmo se não estivesse na internet fazendo vendas. Então, ter um cadastro de clientes é fundamental hoje em dia, cada vez mais. Respondi? Beleza. Obrigado. A Camila está me perguntando ali, qual a melhor rede social para empresas, Instagram ou Facebook? Ou é necessário ter um perfil nas duas? Bom, no caso dessas duas, Instagram ou Facebook, é um caso específico. Por quê? O Instagram e o WhatsApp é do grupo Facebook. Então, para você utilizar muitas funcionalidades do Instagram e futuramente do WhatsApp, você vai precisar ter um cadastro no Facebook. Só que a presença mesmo de divulgação, de criação de conteúdos, depende de onde seu cliente está. Então, se o seu cliente não está no Facebook, você não precisa
criar publicações e ter esforços de marketing ali dentro. Você precisa ter uma conta para utilizar o gerenciador de negócios do Facebook. Porque, não sei se vocês sabem, aquela sacolinha, sabe aquela sacolinha de compra do Instagram? Os produtos dela são cadastrados lá dentro do Facebook, que aí a gente pode ou finalizar a venda através do Messenger, ou finalizar a venda no site da empresa. Mas tem que estar cadastrado lá na loja do Facebook. Então, muitas coisas são relacionadas. Então, no caso da sua empresa, por exemplo, se você estiver no Instagram e quiser fazer anúncios no Instagram, você vai ter que ter uma conta de anúncios no Facebook. Você vai ter que ter a página, mas talvez se o seu cliente não estiver no Facebook, você não precisa criar ações dentro do Facebook. Você pode só replicar, por exemplo. Não é o mais ideal, mas você pode replicar as mensagens para ter conteúdo no seu canal, mas porque você sabe que o seu cliente não está lá dentro. Se o seu cliente estiver dentro do Facebook e dentro do Instagram, você tem que criar comunicações diferentes para cada uma das plataformas. Cada plataforma é como se fosse um país. Cada uma tem uma linguagem diferente e a gente tem que conversar a linguagem de cada plataforma. Não sei se eu confundi ou respondi, Camila. Me fala aí se eu respondi, tá? Mais alguma coisa, gente? Não? Camila, só me fala se eu respondi ou não. Gente, sobre a apresentação, eu posso gerar um PDF e aí vocês podem disponibilizar para os participantes, dependendo do... Eu não sei qual é a operação, mas é possível, tá? Eu posso gerar um PDF, não tem problema nenhum. Marina, você pode mandar para a gente, que a gente passa para a Sidneia e ela disponibiliza para o pessoal que tiver interesse em receber a apresentação. Hoje pode, nós também temos o cadastro, né, de todo mundo que fez a inscrição para participar desse evento, porque, além de ter recebido o link aqui do webinar, né, eles tiveram que preencher um link do Google Documents, que nós temos o cadastro, e aí podemos compartilhar para os e-mails e disponibilizamos também para a equipe aí dos nossos parceiros do circuito para disponibilizarem para quem eles entenderem que é importante receber o material. Então, ótimo. A Camila está dizendo aqui que você respondeu, né, a pergunta. Bom, da nossa parte aqui, então, Marina, eu queria muito te agradecer, né, por ter aceito o convite de estar conosco aqui, parabenizar pela brilhante palestra. Eu acho que você trouxe aí bastante conhecimento, informações muito ricas, né, que podem ajudar aqui os nossos empresários. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, fiz um pool rapidinho só para ter uma ideia, né, de quem são os nossos participantes. Nós temos aí 37%, né, de empresários, nós temos 33% de gestores públicos, né, também temos pessoal de artesão, produtor rural, né, empregados, e tem outros 12%, né, aí que são outros que a gente não consegue identificar, mas eu tenho certeza que o que você trouxe aqui serve para todos, né, e agradeço imensamente aí a você. Agradeço também a Sidneia aí, nossa parceira, né? Eu estou vendo a Tatiane também está aí, né? Que é representante nossa presidente do Comitê de Parceiros dos Circuitos. Agradecer a vocês por mais essa parceria, por mais esse evento em conjunto. E, por fim, agradecer também a todos que nos acompanharam aqui até esse momento. E passo aí a palavra para a Sidneia e para o Luiz, para eles fazerem aí algumas considerações que julgarem pertinente aí para a gente encerrar, antes da gente encerrar. O Luiz, tem uma pergunta aqui da Ioneide, eu acho que ela me mandou no privado, se será salvo no YouTube. Aí Assim que a gente terminar, é gerado o vídeo da nossa apresentação aqui, aí eu mando para a Sidneia e elas colocam no YouTube do circuito. É isso mesmo, né, Sidneia? Isso, eu vou digitar o nome aqui, é Circuito Vilas e Fazendas no YouTube, que aí dá para depois acompanhar lá. Aí eu acredito que dentro de uns 3 a 4 dias a gente consegue colocar lá, porque demora um pouquinho até a gente receber o vídeo, tem que baixar, mandar para elas e elas salvarem lá. Aí, mas a gente fica salvo. Mas assim, já aproveitando, agradecer você, Marina, mais uma vez, pela parceria de sempre. É sempre muito bom estar presente nas palestras que você faz, e principalmente com esse tema tão importante aí do marketing digital. Eu gosto sempre de falar que a gente está passando por um processo de transformação mesmo no âmbito digital. E também uma transformação mental, uma transformação de comportamento, uma mudança de cultura, né? São coisas que vão chegar após essa pandemia, que não existiam antes, e coisas que existiam antes vão deixar de existir agora para frente, né?
Então, agradecer mais uma vez, agradecer a todos que ficaram conosco aqui, fui monitorando, sempre tinha 30, 32 pessoas, a gente teve um fluxo bacana de participantes. Agradecer a Sidney, a Tatiana, que também estava assistindo com a gente aqui, mais uma vez pela parceria que vocês têm conosco. É muito bom ter parceiros fortes, porque nos ajudam também na divulgação e captação de pessoas para poderem participar conosco. Obrigado mais uma vez. Agradecer, Marina, a palestra foi excelente, acho que poderia ficar aqui mais 1 hora que o pessoal ficaria, foi muito bom mesmo. O povo me bate, fale isso não, o povo me bate, eu bate não. 2 horas. Foi muito bom, ótimas dicas, eu acho que assim, e nesse momento principalmente, né, acho que todo mundo precisando disso, de entender melhor também como funciona, né, o que pode ser feito, e assim, uma fala sua muito importante, não é apenas ter uma rede social, não é só criar uma rede social, né? E nós falamos também nos outros webinários nossos sobre essa questão de utilizar as redes também para mostrar como você está recebendo. A gente tem, né, o segmento de hotelaria, bares e restaurantes, então a gente falou muito disso também na hotelaria, de como você está recebendo, os cuidados que estão tomando, né, que é utilizar essa ferramenta também para essa comunicação. Mas agradecer mesmo. Eu acho que a gente vai receber várias inscrições aí para solicitar essa consultoria online, né, do Sebrae, e caso identifique também outras necessidades, eu acho que veio para num momento muito bom também, né, dessa busca por transformar as redes, por conhecer, por buscar atingir o público, né, desse momento de integração também, né, igual você falou, assim, de ter um relacionamento também, né, utilizar as redes para isso também. Então, eu quero agradecer ao Sebrae, né, ao Luiz, ao Aristides, nossos grandes parceiros, e também que teremos, né, outras palestras, né, nossa parceria, a gente já está aí há 2 meses nesse trabalho de webinários, palestras, e que o pessoal possa acompanhar as nossas redes sociais, que estaremos tendo outros eventos também. Muito obrigada, né, agradeço a todos que participaram conosco, principalmente, né, os municípios associados ao Circuito Vilas e Fazendas, também por nesse compartilhamento, por esse momento de divulgar e de nos ajudar a realizar essa ação. Então, o circuito está à disposição de todos e em breve divulgaremos mais uma ação, né, do circuito em parceria também com o Sebrae. Aí eu aproveito, Sidney, e pedir, pessoal, né, que se quiser fazer sugestão de temas, também já pode colocar para a gente aí no chat, né, para a gente já ver a possibilidade de viabilizar. E aproveito também porque eu coloquei um pool ali com uma pergunta, né, querendo saber a opinião de vocês a respeito aí do evento, se vocês gostarem, para dar uma nota aí de 1 a 5, sendo 5 aí muito satisfeito. E agora nós estamos tendo aí com as respostas, né, um índice de satisfação de 100% das pessoas, mas quem ainda não respondeu, coloca lá a sua opinião, porque para a gente é importante, né, esses 2 questões, responder se gostou do evento, né, e deixar ali a sugestão de tema, ou até de algum ponto que entende que a gente precisa melhorar, né, anotar para a gente no chat. No mais, né, obrigado. Só aproveitar também, como o pessoal perguntou muito sobre a disponibilização, né, todos os outros webinários, 3 que aconteceram, já estão lá no YouTube do Circuito Vilas e Fazendas, né, igual o Luiz explicou, daqui uns 3 dias, esse também estará disponível, essa palestra estará lá. Então, convido também as pessoas a se inscreverem, né, no YouTube do Circuito, Circuito Vilas e Fazendas, deixei escrito aí, e que possam, né, quem não teve oportunidade hoje, poderá acompanhar depois. Se inscrevam e cliquem no sininho, viu, gente? Para quando chegar vídeo novo, vocês receberem a notificação que chegou vídeo novo. Gente, a Ioneide falou que ela perdeu uma parte, Ioneide, então depois você vai conseguir ver lá no YouTube. E a Letícia falou que eu respondi para ela, que foi Instagram. Então, Letícia, que bom que você foi respondida. E no mais, gente, muito obrigada. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Não. E se ficar, depois vocês me mandam que eu dou um jeito de responder por e-mail para eles. Tá bom, Sidney? Tá bom. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Viu? Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada.